Ah, no tempo que nós estivemos aqui, eu creio que há vários irmãos que ainda não me conhecem, certamente. Estivemos aqui na Igreja Presbiteriana Novo Horizonte por duas ocasiões, por duas vezes, 2012 a 2016 e depois de 2021 a 2023. Eu sou, então, José Eduardo, pastor José Eduardo, sou desta igreja a partir dos 17 anos de idade. Aqui cheguei, então, com 17 anos, e aqui estive, então, a princípio com a UPA, com os adolescentes, depois, um certo tempo, junto também com a mocidade. Daqui eu saí para o campo missionário em 98, e daqui eu voltei, para aqui eu voltei em 2012. Aprove a Deus estar aqui, e estar com o pastor Guilherme, como pastor auxiliar aqui nesta igreja, então, por duas vezes. E depois disso, em 2016, nós fomos para o trabalho entre os calungas, entre os quilombolas, ali no Nordeste goiano e no Sudeste tocantinense. Ali estamos hoje, servindo ao Senhor. No Amazonas tivemos 14 anos, lá trabalhamos com indígenas 5 anos, e com plantação de igreja 9 anos entre os ribeirinhos. Rapidamente, esse é um pouco do histórico do nosso trabalho, da nossa vida missionária. Eu, minha esposa, Salê, e nossas 4 filhas, Emily, Heloísa, Elisa e Eduardo. Deus, assim, tem nos abençoado. Eu sou imensamente grato a esta igreja. Esta igreja, ela tem um significado muito importante, para a minha vida. Aqui eu fui abençoado, aqui eu fui instruído, aqui eu fui ensinado, aqui eu fui admoestado, aqui eu fui despertado para o trabalho missionário. Aqui eu estive também, de alguma forma, tentando cooperar com esta igreja, na edificação desta igreja como pastor auxiliar. Na minha muita insignificância, tentei contribuir com esse papel tão sublime que é o papel de pastor. Estamos no campo missionário agora com os calungas. Ali temos o desafio, então, de alcançar, como disse nosso irmão Sérgio, um povo transcultural. Um povo que tem a sua cultura, um povo que tem as suas características culturais, um povo que tem sua crença própria, e ali nós estamos com esse desafio de alcançá-los com a ministração da palavra do Senhor. Irmãos, a pregação do Evangelho, ou o testemunho que cabe a nós realizarmos em favor do Evangelho, eu aqui, de início, quero apontar 4 facetas, 4 particularidades em relação à nossa responsabilidade quanto à pregação do Evangelho, testemunho do Evangelho. Uma primeira faceta, uma primeira particularidade que eu quero destacar, muito falada, muito sabida dos irmãos, é a questão da urgência. Irmãos, é necessário que nós pensemos nisso. Há uma urgência na pregação do Evangelho. O tempo, ele é hoje. O tempo, ele é o agora. Isso por diversas razões. É claro que as pessoas que estão vivas hoje poderão não estar mais vivas amanhã. E a oportunidade é hoje de se pregar o Evangelho. Mas também nós temos que lembrar e pensar, e aqui eu me lembro, estivemos lá agora, na semana passada, com os calungas do Mimoso, e lá, quando nós estivemos por mais tempo, quando moramos em Arraias, nós tínhamos ali no chamado núcleo do Mimoso, nós tínhamos ali 10, 12 crianças. E quando voltamos lá agora, depois de um ano sem irmos lá, desse grupo de 10, 12 crianças, há apenas 2. Todas elas se dispersaram. Comumente elas vão para a cidade, vão estudar, e ali elas entendem que é o gosto dela, a vontade delas, elas acham que isso é bom, e elas deixam então a comunidade. Irmãos, isso trouxe a mim, a Sali, uma reflexão tão impactante. Como que é importante nós entendermos que é a urgência na pregação do Evangelho. As crianças, irmãos, são tão predispostas, tão acessíveis, diferentemente dos adultos, que é tão difícil fazer com que eles ouçam,
fazer com que eles venham estar participando de uma reunião. As crianças é fácil, são acessíveis, predispostas, e nós precisamos aproveitar as oportunidades. Esta é uma faixa etária que precisa urgentemente de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Uma comunidade como aquela, crianças estão ali naquele contexto problemático, naquele contexto onde a sexualidade é aflorada, naquele contexto onde há tantos vícios, as crianças elas estão sendo assediadas. E nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Elas ouvem. Certamente a palavra de Deus fica gravada no coração delas. E aquilo que Deus tem a fazer na vida delas, isto certamente irá acontecer. Uma outra faceta, uma outra particularidade em relação à pregação do Evangelho é a questão da oportunidade. Oportunidade. Irmãos, entendamos que cada um de nós, não é só eu que vou para um campo missionário, não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só os seminaristas que têm essa responsabilidade de comunicar o Evangelho. Todos nós. E a oportunidade nós temos que entender, elas devem ser aproveitadas. Normalmente, comumente, na rotina, no dia a dia dos irmãos, aparecerá situações onde os irmãos terão a oportunidade de compartilhar do Evangelho com alguma pessoa. Trabalho, escola, na rua, onde nós estivermos, ali haverá uma oportunidade e ela precisa ser aproveitada. E além de aproveitar as oportunidades, nós precisamos buscar oportunidades. Esse é um papel que talvez nós temos que fazer como missionários. Nós temos que ir aos campos, nós temos que ir para a linha de frente e ali buscar oportunidade de se pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando eu falo aqui de oportunidade, eu estou falando de prontidão de cada um de nós. Prontidão para comunicar o Evangelho. Temos que estar prontos. Uma outra particularidade ou faceta com relação à pregação do Evangelho que eu trago aqui é a imparcialidade. Ou seja, não podemos fazer acepção de pessoas. Isso se diz respeito à nossa ética cristã. Não fazemos diferenças. Não há judeu, não há gentio, não há bárbaro. Não é verdade isso que nos fala a palavra de Deus? Todos são dignos. Todos precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Não fazer acepção de pessoas. Lá mesmo agora, dessa vez, lá no Mimoso, eu fui constrangido. E ali eu posso pensar nessa minha imparcialidade. Os irmãos sabem, os irmãos que estiveram ali, sabem que além da rodagem principal, há tantas pendidas, né? Uma pendida leva a outra pendida. Não foi à toa que a gente se perdeu lá, né? Pendida eu falo, os irmãos entendam que é uma estrada principal e tem os ramais, né? Lá é chamado de pendida. Aí você entra numa pendida, logo mais adiante tem outra pendida. Irmãos, eu tenho procurado conversar com a Sali sobre frustração. Ela tem me ajudado nisso. Me dá alguma frustração, porque eu não andei em todas as pendidas daquela comunidade. Eu vi uma pessoa, eu parei num certo local, e tinha ali alguns moradores daquela região ali do forte. Lembra? Aquela água gostosa que nós tomamos, da serra, água da serra, água gelada. Algumas pessoas dali do forte. Aí quando souberam que eu era o pastor Eduardo, elas me disseram, você que é o pastor Eduardo. Ouvimos tanto de você, e você nunca foi lá conosco. Eu fui afundando assim no banco. Aquele abatimento, aquela frustração. Senhor, imparcialidade. Não podemos fazer acepção de pessoas. E também, uma outra particularidade, eu penso que
precisamos atentar, cada um de nós, como responsáveis pelo testemunho do Evangelho, é a constância na missão. Nós devemos ser incessantes na nossa missão. Isso tem a ver com o nosso compromisso. Nosso compromisso. Irmãos, entendamos, mesmo que nós esperemos algum resultado em um determinado tempo, mas mesmo que esse resultado não aconteça, o que cabe a nós é sermos constantes na pregação do Evangelho. A parábola do semeador, ela nos ensina uma lei da semeadura. A semeadura tem que ser abundante. Independente se a semente vai cair no solo rochoso, no solo pedregoso, no solo espinhoso, no solo pisado, não importa, tem que ser pregado o Evangelho. Aquela semente cair na boa terra, na terra fértil, aquela semente que alcançar o coração, pelo Espírito Santo de Deus predisposto a ouvir e a atender o chamado, isso haverá de acontecer. Mesmo que num universo grande, uma ou duas pessoas aconteça de se converter, cumprimos o nosso papel. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica que já há algum tempo tem estado no meu coração. E essa passagem bíblica, eu tenho assim refletido nela há algum tempo, ela culminou com a nossa segunda ida, com o nosso retorno ali para o trabalho com os Calungas. Passagem que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 27. Irmãos, sobre nós recai o peso da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, de testemunharmos do Evangelho do Senhor Jesus, de testemunhar da boa salvação em Cristo Jesus. Sobre nós recai essa responsabilidade. É verdade, irmãos, que nós experimentamos na vida não só momentos fáceis, bons, agradáveis, e no ministério também é assim, não é só momentos bons, satisfatórios, mas momentos adversos, de aflição, de inquietação, de luta, de dissabor. E mesmo que isso aconteça, isso não tira de nós a responsabilidade. E nós precisamos continuar a entender qual é a nossa condição em Cristo Jesus. A nossa condição em Cristo Jesus deve nos levar a continuar, a permanecer. E mesmo que o momento não seja fácil, seja adverso, seja um momento que traz sobre nós profundo pesar, tristeza, decepção, por alguma coisa que aconteça ao nosso redor, até mesmo em relação à igreja, à proclamação do Evangelho. Mas nós temos que continuar entendendo a nossa posição em relação à pessoa do Senhor Jesus. Um dia, cada um de nós aqui aceitamos o séquio de Cristo. Um dia, cada um de nós que estamos aqui decidimos entregar nossa vida ao Senhor Jesus. E nós publicamos esta fé em Cristo Jesus. Não é verdade? E eu digo aos irmãos que há momentos, há situações que nós precisamos reafirmar a nossa condição em Cristo Jesus. Existem dissabores, lutas, perseguições. Não seremos em todo o tempo aceitos, recebidos. Não seremos em todo o tempo pessoas que tenhamos sobre nós somente alegrias e bonanças, bênçãos. Mas há momentos difíceis e dolorosos.
e precisamos reafirmar a nossa condição no Senhor Jesus. Eu quero ler uma reflexão, um textozinho bem pequeno, rápido, e depois eu quero ler com os irmãos a passagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu peço licença aos irmãos. Eu estou meio que como abrindo meu coração. Eu sou pessoa, missionário, posso ser chamado de missionário, de pastor, mas eu sou como qualquer um de vocês. Certo? Eu peço a gentileza, peço aos irmãos que me permitam abrir meu coração. Uma pequena reflexão. Diz assim: ao chegar a quase 3 décadas de ministério, aqui estou com o coração alegre, mas tendo diante de mim uma realidade inesperada. Digo isto porque eu pensava que o transcorrer dos anos me traria maturidade suficiente para lidar com todas as questões da vida. Quando recordo a minha juventude, vejo-me com desprendimento, coragem, de modo que, quanto à missão, nada tinha a temer. Já conforme a necessidade, pronto para as mudanças, fossem elas de campo e alvo missionário. Mas no decorrer do ministério, desgastes físicos, espirituais e principalmente emocionais foram acontecendo. Todos eles certamente decorreram do chamado, ou ainda, como eu gosto de pensar, do discipulado cristão, ou mesmo do segue-me de Cristo. Enfim, decorreu do desprendimento para estar onde Cristo até aqui quis me levar. Portanto, já agora, eu, apesar de alguém experimentado, contudo me vejo tão frágil. E se esta é a realidade a ser vivida por mim daqui para frente, então eu, como qualquer pessoa que está sujeita às agruras da vida, preciso nunca me esquecer qual a minha condição em Cristo Jesus. E uma vez convicto de que estou nele, então posso estar certo de que em tudo sou mais que vencedor. Vamos ler a passagem bíblica. Antes eu queria trazer algumas conclusões, desculpe, irmãos, sobre a nossa carreira missionária. Algumas conclusões que eu penso que faz bem compartilhar com os irmãos. A primeira conclusão em relação a esse tempo que nós temos de trabalho missionário, a primeira conclusão que eu compartilho com os irmãos é a seguinte: todo o trabalho realizado não aconteceu por causa de nós, mas apesar de nós. No que se diz respeito, irmãos, às condições para efetuar o trabalho, no que se diz respeito aos efeitos e resultados alcançados, não foi graças a mim, mas apesar de mim. Uma segunda conclusão: o Senhor não precisa de nós, mas Ele nos concede o privilégio de servi-lo. Irmãos, quanto isso é especial nós sabermos que nossa existência, ela se dá por esse motivo tão especial, que é para o louvor da glória do nosso Deus. Isso, consequentemente, traz sentido à nossa vida, razão à nossa existência. Uma terceira conclusão: é necessário que na caminhada cristã busquemos conhecer e crer nas verdades bíblicas denominadas de doutrinas cristãs. Mas o cristão alcança um nível mais profundo quando elas são vivenciadas, experimentadas na caminhada cristã. Louvo ao Senhor porque tem aprendido na caminhada cristã, na caminhada missionária. Tenho aprendido muito sobre a graça de Deus. Tenho visto a graça de Deus. Tenho visto o amor de Deus. Tenho visto a providência de Deus. Tenho visto o cuidado de Deus. Esse Deus que é fiel. Tenho visto isso na minha caminhada cristã. Precisamos conhecer as verdades bíblicas, mas, acima de tudo, experimentá-las no nosso dia a dia, no nosso caminhar com o Senhor.
Uma quarta conclusão, e já mais direcionada à reflexão que eu quero trazer aos irmãos, é a seguinte: no curso da vida, o que importa são pessoas. E aí, irmãos, independente das dificuldades, né, de relacionamento interpessoal que nós viermos a ter, lembrem-se disto. Acima de qualquer coisa, o que importa nesta vida são pessoas. Lembremos do Senhor Jesus. Ele veio a este mundo, foi para salvar pessoas. E uma última conclusão, também referente à passagem que eu estarei lendo com os irmãos, é a seguinte: o Senhor não nos pede mais do que temos, mas Ele pede tudo o que temos. Leiamos a palavra do Senhor, Mateus 19, 27. O texto bíblico está dentro de um contexto onde o Senhor Jesus está conversando aqui com seus discípulos. Anteriormente, ele teve uma conversa com um jovem rico. E aqui nós temos Pedro dizendo algo para o Senhor Jesus. E aqui eu vejo essa palavra de Pedro, essa declaração de Pedro, essa interrogação também que Pedro faz, de modo que ele está aqui reafirmando a sua condição em Cristo Jesus. O texto diz: então lhe falou Pedro, falando ao Senhor Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Irmãos, é uma palavra difícil. É que nós, da mesma forma que Pedro, venhamos declará-la. Difícil. Vamos orar? Deus bendito Pai, graças te damos, Senhor. Rogamos nesse instante a intervenção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, de modo tal que o Teu Santo Espírito possa abrir nossa mente, nosso coração, para que nós tenhamos o entendimento, a compreensão que precisamos ter à luz da Tua santa e bendita palavra. Abençoe, Senhor, fale conosco. Eu oro e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu tenho um hábito, um costume, entre vários. Um deles é de fazer anotação num papelzinho como esse. Eu pego o papel A4, dobro ele uma vez, depois dobro mais uma vez. Isso aqui corresponde, então, a um papel A6, né? Não é isso? A6, não é? O A5 é a metade do A4, não é isso? Esse aqui é uma quarta parte de um papel A4, né? Eu tenho esse hábito, minhas anotações sempre feitas assim, esse papelzinho. E eu tenho algumas anotações que é referente às bênçãos, que eu chamo de dádivas de Deus para com a minha vida. Uma forma de tentar contar as bênçãos de Deus. Eu tenho um pesar porque não comecei a fazer isso antes. Eu comecei em 2005. Queria ter começado antes a fazer isso, que é tomar nota, anotar as bênçãos de Deus. Bênçãos relacionadas a ofertas, a doações, a presentes. Bênçãos também relacionadas aos mantenedores e colaboradores. Estão todos lá anotados, certo? Oportunidades para testemunhar do Evangelho, igrejas, comunidades, cidades, onde eu pude compartilhar do Evangelho, livramentos, os vários livramentos que Deus já nos deu. E os irmãos podem saber que já dei muito trabalho para os anjos, né? Deus sempre se pôs como esse protetor da minha vida. E também bênçãos relacionadas à formação acadêmica e por aí vai. Eu tenho feito isso, eu tenho tomado nota e procuro fazer isso continuamente para que eu possa visualizar, perceber, entender a dimensão das muitas bênçãos de Deus. As muitas bênçãos de Deus que precisamos ver
o seu comprimento, a sua largura, a sua altura, a sua profundidade. Assim é as bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo. São muitas. E há um hino que nos convida a fazer isso, né? Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Tenho feito isso. Isto me ajuda também a perceber que todos os registros, ele me permite recordar, permite fazer com que eu não me esqueça e que até mesmo eu me surpreenda com quanto Deus tem me abençoado. Quantas são as dádivas do Senhor derramadas sobre minha vida. O contar também as bênçãos de Deus faz com que nós contemplemos a Deus. E aí nós podemos entender que esse Deus a quem nós servimos é um Deus que nós temos visto quem Ele é. Não apenas ouvimos, mas sabemos e temos visto quem Ele é. Registrar as bênçãos também, ela possibilita a nós cultivar a gratidão. Ao ver o número de bênçãos de Deus, nós somos gratos, reconhecemos o que Ele tem feito por nós. Isso também produz fé em nossas vidas. Aprender a contar as bênçãos de Deus também permite a nós saber e entender, como diz a palavra, que nem só de pão viverá o homem. Esta palavra foi dita ao povo de Israel quando estava na caminhada pelo deserto. E esta palavra, ela veio de forma que Deus ali quis provar, treinar e preparar o seu povo. Só sobre algo relacionado a essas muitas bênçãos de Deus, eu olho lá as minhas anotações, uma consideração só das muitas, e vejo que 2020, ano da pandemia, foi o ano que Deus mais me abençoou. Irmãos, quero fazer algumas considerações sobre o texto, a passagem que nós aqui acabamos de ler. Quando nós vemos o apóstolo Pedro aqui reafirmando a sua condição em Cristo Jesus, nós aqui aprendemos que, não só aqui, mas dentro do contexto, que esse evangelho ao qual nós propomos anunciar e compartilhar com as pessoas, nós temos que lembrar que ele não é popular. A mensagem do evangelho não é aquela mensagem cativante, no sentido de que as pessoas facilmente aceitarão a mensagem do evangelho. O contexto vai nos mostrar isso. E daqui a pouco compartilho com os irmãos o contexto dessa passagem. O evangelho, ele não é popular. A mensagem do evangelho não é uma mensagem que vai atrair muitos, cativar muitos. Uma outra consideração inicial sobre o texto. Aqui nós vemos que o evangelho, ele traz a nós um custo. E esse custo do evangelho, que ele aqui vai nos mostrar, ele é um custo alto. Porque nós temos o apóstolo Pedro declarando: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O evangelho nos faz ver que ele é para aceitá-lo, para nós o termos, é preciso que nós pensemos que ele exige de nós um alto custo. Se ele exige um alto custo, consequentemente, ele fará com que nós necessitemos de calcular o preço. Ninguém seguirá o Senhor Jesus sem calcular o preço de segui-lo. Por quê? Porque precisa deixar tudo para segui-lo. E na perspectiva bíblica, dentro do valor e do princípio bíblico, nós vemos que o ganho, lucro, benefício espiritual, ele se dá mediante o deixar tudo. Percebam, os irmãos, que a perspectiva cristã, ela é totalmente oposta ao mundo.
A Bíblia fala, melhor servir do que ser servido, melhor dar do que receber. E se você quiser ganhar, receber e alcançar, tem que deixar tudo. Outra consideração que eu faço sobre a passagem é de que os discípulos de Cristo, eles compõem um grupo seleto, um grupo distinto. Certo, irmãos? O contexto vai nos mostrar que não é para todos. Andar, estar com o Senhor Jesus. É um grupo muito seleto, muito distinto. Daqui lembram de João capítulo 6, era para o Senhor Jesus ficar totalmente desanimado, né? Ali o texto começa com a multiplicação dos pães, uma grande multidão seguindo o Senhor Jesus, e a mensagem dele se tornou uma mensagem difícil compreensão, difícil aceitação. Um a um foram deixando o Senhor Jesus, a ponto de ficarem só os 12 com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, vocês também querem ir? Para onde iremos, mestre? Só tu tens as palavras de vida eterna. Uma última consideração sobre essa passagem é que o discipulado cristão é uma decisão que necessita ser por nós reafirmada. Irmãos, quando eu falo de discipulado cristão, eu já comentei um outro momento com os irmãos, eu gosto de visualizar o discipulado cristão como sendo o momento em que nós atendemos o segme do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele andou por este mundo e alguns lugares onde ele passou, ele chamou aqueles que seriam ou que formariam o seu grupo de 12 discípulos, 12 apóstolos. E o que ele fez, como lá no Mar da Galileia, ao passar e ao ver Pedro, Tiago, João, André, o que ele fez foi, segue-me. O que diz a palavra de Deus? Eles deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Em outro momento, o Senhor Jesus passa pela coletoria, ali estava Mateus, e ele diz para Mateus, Mateus, segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. E aí, irmãos, a partir daí, houve situações, momentos, em que os discípulos precisaram reafirmar a sua condição no Senhor Jesus. O contexto dessa passagem que eu li aqui com os irmãos, nos faz pensar nisso. Vou compartilhar com os irmãos esse contexto, os irmãos perceberão que é necessário que nós reafirmemos. Enquanto outros negam o Senhor Jesus, nós reconhecemos o Senhor Jesus, damos a nossa palavra de decisão de andar com o Senhor Jesus, e quando é necessário, nós precisamos reafirmar a nossa caminhada com o Senhor Jesus. No exercício efetivo do discipulado, o discípulo precisa declarar sobre qual condição ele se encontra como seguidor de Cristo. Lembremos disso, irmãos. Nós estamos vivendo uma realidade onde nós, certamente, vez por outra, precisaremos reafirmar nossa condição como discípulos do Senhor Jesus. Lembra aqui que o pastor Guilherme falou pela manhã, nós não podemos ser crentes temos que ser crentes que mostremos quem de fato nós somos. Não podemos esconder a nossa identidade. O discipulado cristão, ou seja, essa caminhada onde nós atendemos o segme do Senhor Jesus, é o trilho sobre o qual o discípulo decide seguir o Senhor Jesus. E ao atender o segme do Senhor Jesus, e ao andar com o Senhor Jesus, nós estamos, então, seguindo e determinados a afirmar e reafirmar essa nossa condição com o Senhor Jesus. O contexto do texto que nós aqui lemos
a partir do versículo 16, nós temos um jovem, uma pessoa indo encontrar-se com o Senhor Jesus. E o texto vai nos mostrar que ele foi, se aproximou do Senhor Jesus, e ele então faz uma pergunta ao Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós temos uma pessoa interessante para se observar. Nós temos uma pessoa que teve a motivação correta, ele queria saber sobre vida eterna. Ele teve, então, a motivação correta, ele foi a pessoa certa, ele foi até a pessoa do Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé, e ele fez também a pergunta certa. E a pergunta que ele faz ao Senhor Jesus é a seguinte: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta sábia. Todos nós devemos saber dessa verdade. Fez a pergunta certa, foi a pessoa certa. E o Senhor Jesus, então, vai respondê-lo e diz, então, bom, só existe um. Aqui o Senhor Jesus está falando da pessoa de Deus como aquele que é bom. E então ele diz, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele retruca, quais? Jesus então diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz ao Senhor Jesus, tudo isto tenho observado, o que me falta ainda? É interessante, irmãos, que esse jovem teve essa concepção, esse entendimento. Parecia a ele que faltava alguma coisa. E de fato faltava. Entendamos, irmãos, nós podemos ser bons religiosos, mas não necessariamente pessoas salvas em Cristo Jesus. Ele era uma pessoa religiosa, ele era um padrão dos religiosos e guardava os mandamentos, mas o texto nos deixa claro, isso não é suficiente. Salvação não é por obras. Obedecer ou cumprir a lei de Deus nos faz pensar na condição nossa, onde nós reverenciamos e reconhecemos o Deus, esse Deus que é perfeito, esse Deus que é maravilhoso. Mas o Senhor Jesus vai dizer a ele, no versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Nós observamos, irmãos, que aquilo que o Senhor Jesus Cristo aqui vai pedir, vai exigir desse jovem, não foi de maneira nenhuma mais do que aquele que ele exigiu dos seus discípulos. Para todos nós, o Senhor exige que nós sigamos. Precisamos acatar o segue-me do Senhor Jesus. O que acontece? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E aí, esse jovem sai de cena, nós temos ali agora o Senhor Jesus conversando com seus discípulos. E aí o Senhor Jesus vai dizer, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aí vem aquela expressão que indica algo impossível, né? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, os discípulos se espantam e perguntam, então quem pode ser salvo? E o Senhor Jesus vai dizer, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, nós temos Pedro reafirmando a sua condição no Senhor Jesus. O jovem rico ouviu o segue do Senhor Jesus, mas não acatou o segue do Senhor Jesus. E aí Pedro, como que lembrando, lá no passado, quando o Senhor Jesus o chamou
e atendeu o segme do Senhor Jesus, nós temos Pedro aqui agora reafirmando: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Irmãos, eu quero compartilhar rapidamente algo sobre esse versículo 27, sobre o deixar tudo para seguir a Cristo. Primeira coisa, se deixamos tudo, qual é a lógica para nós deixarmos tudo? Qual a lógica para essa decisão tão radical de deixar tudo e seguir a Cristo? É porque, então, encontramos aquele que é o tudo. Se deixamos tudo, é porque nós encontramos o tudo. Irmãos, aquilo que nós temos como valor, como de muito valor e como de muita importância, sabe o que é? É aquilo em que nós pomos o nosso coração, pomos a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa força. Não é verdade? Isso para nós é algo de valor, de importância. Nós nos dedicamos, nos esforçamos, o coração nosso está naquilo, nós buscamos, nós corremos atrás. Isso é o que para nós é de grande valor e de grande importância. E aí nós temos a palavra de Deus, o Senhor Jesus, contando duas parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 44 e 46. A primeira parábola é do grande tesouro, do precioso tesouro. Certo homem, arando a terra, encontrou ali naquele terreno um pote com um valioso tesouro. O que ele fez? Para ser dono daquele precioso tesouro, vendeu tudo o que tinha para comprar aquela terra e então ser dono daquele grande e precioso tesouro. Assim é aquela pessoa que quer entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Ela entende que o reino dos céus é mais precioso, é de maior valor, de maior importância do que qualquer coisa. A parábola seguinte da pérola de grande valor. Alguém que comercializava pedras de grande valor e tendo encontrado uma pedra de grande valor, o que ele faz? Vai, vende tudo que tem para ter aquela pérola de grande valor. E aí eu digo aos irmãos, pergunto aos irmãos, o que para você é de maior valor? O que para você é de maior importância? O que preenche o seu coração, a sua mente? Que faz com que você se esforce, busque, se esmere? O quê? Pensando aqui no discipulado cristão, um dos discípulos do Senhor Jesus foi Tiago Menor. Tem um LP, cara, com certeza sabe, eram 12. LP, né? O termo de LP. E nesse LP, eram 12, cada uma das faixas daquele LP fala então um pouquinho da história de cada um dos discípulos. E um deles, é claro, é Tiago, não filho de Zebedeu, não o irmão de João, mas Tiago, Alfeu, filho de Alfeu. Pouco se sabe, talvez só isso que nós saibamos sobre Tiago, o menor, chamado Menor. Ele era filho de Alfeu. E aí, nessa faixa relacionada a esse apóstolo, a esse discípulo, lá o texto nos fala que ele foi um discípulo escondido em meio a tantos mais. Um discípulo que não aparece tanto na palavra do Senhor. Não teve tanta projeção, com certeza, porque não foi relatado na questão daquilo que ele fez para a glória do Senhor, certamente foi algo belo, nós não sabemos. Mas diz o LP, diz nessa faixa que ele acatou o segue-me do Senhor Jesus. Ele acatou. Ele ouviu o Senhor Jesus chamando, segue-me. E ele atendeu. E ele, ao atender o segue-me do Senhor Jesus, ele encontrou duas coisas na pessoa do Senhor Jesus.
a oportunidade rara e cara de encontrar a paz. Cara, a paz. Por quê? Só em Jesus. Cara, é claro que é cara. Para nós segui-lo, tem um preço. Para que o Senhor Jesus viesse nos salvar, houve um tremendo preço a ser pago. Não foi ouro nem foi prata, mas o sangue do Senhor Jesus. Tiago, ele encontrou a oportunidade rara e cara de encontrar a paz. E quando ele encontrou o Senhor Jesus e atendeu o cego do Senhor Jesus, ele deu preferência ao projeto mais fascinante de vida. Se deixamos tudo, é porque nós então encontramos aquele que é o tudo. A segunda coisa, se deixamos tudo, qual a consequência dessa decisão tão radical de deixar tudo? Qual a consequência? Então, pouca coisa vai nos importar. Se deixamos tudo, então pouca coisa nesta vida vai nos importar. Irmãos, importar com pouco não significa dar pouco valor à vida. Tá certo? Importar com pouco não significa dar pouco valor à vida. Nesse contexto, nessa perspectiva que aqui eu converso com os irmãos, esse importar com pouco é a questão nossa de dar prioridade àquilo que vai nortear a nossa vida. Nós nos importamos com pouco porque esse pouco é a prioridade que nós devemos ter para nortear nossa vida. E esse pouco, a se importar, é o Senhor Jesus. Ele vai nortear a nossa vida. Sonhos, buscas, aspirações, realizações, desejos, tudo será ou irá acontecer norteado a partir da nossa vida com o Senhor Jesus. Se temos tudo, irmãos, pouca coisa a partir daí importa. Deixe-me pensar com os irmãos alguns textos bíblicos. Lucas, capítulo 10, versículo 42. O Senhor Jesus foi estar na casa de Marta e Maria e Lázaro. E ele então, chegando lá, nós temos uma situação distinta. Enquanto a Maria se aquedava aos pés do Senhor Jesus, nós temos Marta agitada de um lado para o outro. Muitos afazeres. Certamente que Marta queria receber o Senhor Jesus da melhor forma possível, dando o melhor, oferecendo o melhor ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele estava ali agora disposto a trazer uma lição importante principalmente para Marta. O Senhor Jesus ouve a queixa de Marta, dizendo ao Senhor Jesus, Senhor, eis que estou a fazer tanto, e a minha irmã aqui jaz aos teus pés, parada, sem me prestar nenhum tipo de ajuda. E o Senhor Jesus então diz para Marta, 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 o texto diz assim, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Versículo 42, olha só o que Jesus diz, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu creio que nós aqui, nós nos associamos, talvez na maioria grande, ou talvez todos nós, nos associamos com Maria, com Marta. Somos esse tipo de pessoa. Queremos fazer muito, correr atrás. O dia se torna pequeno pelo tanto nós queremos fazer e realizar. Marta, irmãos,
ela simboliza aqui, que eu diria, sobre distrações deste mundo, desta vida, futilidades desta vida, vaidades desta vida. Dá para os irmãos entender? Se nós observarmos, nós estamos correndo tanto atrás de futilidades, vaidades. Uma coisa importa para a nossa vida aqui, é nos dedicar mais tempo para estarmos aos pés do Senhor Jesus. O salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E ele diz ainda: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, neste salmo, é um salmo onde nós temos o salmista passando por adversidades, risco de vida, perseguição. E aí nós poderíamos pensar, mas ele tinha tanto a pedir, assim como nós temos tanto a pedir. Mas o salmista ele nos ensina: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Nesta vida, irmãos, pouca coisa importa, já que nós já temos aquilo que é o tudo para nós. O Senhor Jesus, com os discípulos, indo da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria, ele ali ficou ao poço de Sicar, e os discípulos do Senhor Jesus foram até Sicar comprar alimento, comprar comida. Eles foram e voltaram, e quando chegaram, eles então ofereceram ao Senhor Jesus. Eles exortaram o Senhor Jesus: coma, mestre. O Senhor Jesus, aproveitando aquele instante, ele diz aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, o alimento, certamente que nós o temos como uma necessidade tão básica, tão diária, cotidiana nossa. E isso é verdade. Mas nós precisamos entender que num aspecto espiritual, da nossa vida espiritual, há algo mais importante do que satisfazer a própria necessidade nossa, orgânica e física. Acima de tudo, temos uma necessidade que ela é espiritual. Só pode ser satisfeita no Senhor Jesus. É o que o Senhor Jesus ensina aos discípulos: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Diante de muitas necessidades, uma necessidade nossa é maior: a necessidade de vida e de comunhão com Deus. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 6,33, podemos estar ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir. O Senhor Jesus viu isto na multidão, viu isso nos seus discípulos. E então ele diz: buscai. O Pai sabe o que cada um de vós necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós temos aquilo que é o tudo, então pouca coisa vai importar nesta vida. Quais são, irmãos, as suas buscas, as suas prioridades? Quais são as suas buscas e prioridades? Dentro dessa realidade nossa, onde nós estamos correndo de um lado para o outro e querendo tantas coisas, eu faço aqui os irmãos lembrar de outras duas parábolas, que é a parábola do caminho apertado e da porta estreita. Irmãos, o caminho que leva à salvação é tão apertado que nós não levamos nada conosco. A porta de entrada para a salvação é tão estreita que nós não passamos nada conosco. Pouca coisa importa.
que nós temos o tudo. E terceiro, irmãos, se deixamos tudo, eu falei com os irmãos que a lógica para essa decisão é porque encontramos aquele que é o tudo. Eu comentei com os irmãos que a consequência dessa decisão radical de deixar tudo é que então pouca coisa vai nos importar. E agora, o resultado dessa decisão tão radical de deixar tudo. O resultado. Então, para tudo aquilo que nos custou algo, quando deixamos para seguir a Cristo, haverá recompensa. Senhor Jesus, ou melhor, Pedro, ele diz: eis que nós deixamos tudo para te seguir. E aí ele pergunta: o que será de nós? Há algumas versões, irmãos, que essa pergunta, o que será de nós, é o que nós receberemos. Os irmãos entendem por que Pedro faz essa pergunta? Está lá relacionado com o jovem rico. Não é verdade? O jovem rico não acatou o segme do Senhor Jesus. Os discípulos acataram. Estavam seguindo o Senhor Jesus. Aí Pedro, ele pergunta: Senhor, o que receberemos? Muitos não querem estar com o Senhor. Muitos não acataram o teu segue-me, mas nós acatamos. O que nós receberemos? Irmãos, deixar tudo é o requisito que nos credencia a receber a recompensa divina. O versículo 29, eu salto o versículo 28, porque o versículo 28 é uma recompensa exclusiva aos apóstolos, né? Mas o 29 se diz respeito a nós também, a recompensas que nós teremos. Diz o 29, Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu quero ler com os irmãos também a passagem correlacionada a esse texto, que está lá em Marcos 10, 29 e 30, porque lá nós temos algo a mais sendo dito sobre essas recompensas. Texto, então, paralelo de Marcos, capítulo 10, 29 e 30, diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim ou por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos, é triste quando nós aqui olhamos para o jovem rico, aquela pessoa que teve a motivação correta para ir ao Senhor Jesus. Ele foi até a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa correta, fez a pergunta correta. E ele, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus para que ele fosse perfeito e assim entrasse na eternidade, nós temos esse jovem virando as costas para o Senhor Jesus. Irmãos, uma coisa que eu fico pensando, que me assusta, é ver que como que tem pessoas que chegam tão perto da salvação e não serão salvas. E viram as costas para o Salvador. Eu me arrepio, irmãos. Ele teve com o Senhor Jesus e virou as costas para o Senhor Jesus. Irmãos, as recompensas, elas são de ordem não só físicas, mas também espirituais. Não são recompensas simplesmente de ordem que diz respeito a esta vida nossa presente, mas também futura. Não são bênçãos apenas também comuns, simples do dia a dia, mas também bênçãos especiais.
E a proporção dessa bênção é 100 por 1. Eu falei dos irmãos que eu tenho tido essa prática de anotar as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus. Eu posso dizer para os irmãos, é mais de 100 por 1. Aquilo que Deus tem para nós é muito mais de 100. Mas nós temos que entender que o texto bíblico, ele nos traz um princípio. E esse princípio é perdendo que se ganha. Assim, ganhar a salvação. Ganha-se salvação perdendo a vida. É o que nós temos lá em Mateus 16, 25. Nós ganharemos salvação perdendo a vida. Irmãos, eu quero concluir esta mensagem trazendo duas conclusões. Uma primeira conclusão se diz respeito à declaração que Pedro faz. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Sobre esta declaração de Pedro, eu faço a seguinte conclusão. O discipulado cristão, ele cobra um estilo de vida radical. Cobra um estilo de vida radical. Talvez essa palavra radical não cai bem muito nos nossos ouvidos, né? Mas é isso, irmãos. Cobra uma vida radical. A palavra radical o significado dela básico é raiz, não é isso? E quando nós pensamos na raiz, nós temos em relação à raiz duas valias dela em relação a uma planta, a uma árvore. O que é a raiz para uma árvore? A sustentação. Produz sustentação ao tronco, aos galhos, flores, as folhas e flores. Não é isso? E uma outra valia da raiz. O alimento? É de lá, da raiz, que vem um alimento para a árvore. Os irmãos estão entendendo? Há uma necessidade de uma vida com Cristo, onde nós temos que ir lá nas raízes. É do Senhor Jesus que vem a nossa força, o nosso alimento. É do Senhor Jesus que vem a nossa sustentação. Não iremos muito longe sem o Senhor Jesus. Dependência total, exclusiva. A vida cristã não pode ser mais ou menos. É claro que não. Deixamos tudo para seguir o Senhor Jesus. A vida cristã não pode ser uma parte para isto e outra parte para aquilo. Não pode, é tudo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pede tudo de nós. Exclusividade, totalidade. Tudo. É o tudo nosso para aquele que é o tudo. Entendamos, irmãos, a nossa vida cristã ela deve estar centrada em Cristo. Ele é o centro, Ele é o norte, Ele que determina, Ele que orienta, Ele que vai designar o que nós devemos ou não fazer, autorizar, conduzir, direcionar. O discipulado cristão cobra um estilo de vida radical. Deixamos tudo para seguir o Senhor Jesus. Uma segunda conclusão, agora relacionada à pergunta, à indagação que Pedro faz. O que será, pois, de nós? O que receberemos? A conclusão que eu trago aos irmãos é esta. Cristo tem na mais alta consideração aqueles que tenham deixado tudo para segui-lo.
Saibam disso, irmãos. Cristo tem na mais alta consideração cada um daqueles que deixaram tudo para então segui-lo. Deus, Ele está a olhar o nosso sacrifício. O quanto nós temos nos sacrificado para ter o Senhor Jesus e tê-lo como nosso todo. Quanto nós temos nos sacrificado. Quando aqui nós comparamos o jovem rico com Pedro, nós vemos o seguinte: o jovem rico, o que ele tinha? Diz o texto, final do versículo 22, muitas propriedades. O que Pedro tinha? Um barco e redes. Era pescador. Pedro, na sua reafirmação em relação à sua condição dele com Cristo, ele diz: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Pode parecer pouco que Pedro tinha? Pode parecer, mas era tudo. Proporcionalmente, ele deixou a mesma quantidade que o jovem rico. Deixou tudo. E aí, irmãos, Deus está a olhar o nosso sacrifício, porque o nosso sacrifício, ele vai revelar como é a nossa vida cristã, como é o nosso culto cristão, como é a nossa vivência para com o Senhor, dependência do Senhor. O Senhor Jesus, certa vez, estava diante do gasofilácio e ele viu ali no templo as pessoas deixando as suas ofertas. E o Senhor Jesus, vendo uma viúva pobre deixando 2 moedinhas de pequeno valor, ele disse aos discípulos: ela deixou muito mais que os demais. E por quê? Porque ela deixou tudo quanto tinha, enquanto os outros davam daquilo que sobrava. Dá para os irmãos entender sobre a questão nossa de sacrifício? Deus está a olhar o nosso sacrifício. O quanto nós entregamos a Ele o que nós temos. Eu gosto de pensar lá no sacrifício do Antigo Testamento, o holocausto, né? Há uma particularidade quanto ao holocausto, porque outros tipos de ofertas era separada, né? Uma parte ali da oferta, né? Era oferecido ali um carneiro, era para remissão de pecados, ofertas pacíficas, separava-se uma parte do cordeiro, não é isso? Então, uma parte era oferecida, mas o holocausto não. O holocausto era o sacrifício, a oferta toda ela dedicada ao Senhor, toda ela queimada para o louvor do Senhor. Esse era o tipo de oferta de dedicação. A dedicação implica em ser o nosso todo. A nossa pessoa como um todo sendo entregue e dedicado ao Senhor. Vida cristã, nível de relacionamento, comprometimento com Cristo, nós sabemos, irmãos, há níveis de relacionamento, comprometimento nosso com o Senhor Jesus. E esses níveis diferentes, ele depende do preço pago. Depende do tamanho do sacrifício que nos foi exigido. Dá para os irmãos entender? Há aqueles que são mais devotos, aqueles que são mais apegados, aqueles que são mais dedicados ao Senhor. Isso acontece devido ao preço que é pago, ao tamanho do sacrifício que foi exigido. Essa pessoa então acatou a isso que foi exigido. Aquilo que julgamos serem nossos. E aqui eu falo isso sobre a questão então nossa de entregar o tudo nosso ao Senhor. Aquilo que nós julgamos ser nosso. Por exemplo, o tempo. Não é isso? Somos administradores do nosso tempo, não é verdade? Habilidades,
temos habilidades. E nós certamente fazemos uso dessas habilidades conforme, de repente, aquilo que é o nosso desejo, o nosso interesse. Somos dono das nossas escolhas. Quantas escolhas nós fazemos no dia? E nós estamos ali como sendo esse dono das nossas escolhas. Eu determino o que vou escolher. Somos também pessoas que julgamos ser donos dos nossos interesses. Isso é meu interesse, isso não é meu interesse. Vou então em busca daquilo que é o meu interesse. Somos donos do nosso vigor físico, da nossa saúde. E gastamos a nossa saúde com aquilo que nós achamos que é bom, um esporte, alguma coisa assim. Nós nos vemos donos das nossas prioridades. Estabelecemos prioridades e dedicamos a ela a nossa atenção, o nosso esforço. Julgamos ser donos também das nossas posses, dos nossos bens materiais. E aí nós precisamos, irmãos, pensar que o quanto naquilo que nós julgamos ser dono, o quanto nós temos feito com que isso não seja algo para nós mesmos, mas seja algo dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Entregue, então, ao Senhor. Sabe o que vai ser aceitável a Deus? O modo pelo qual nós seremos aceitos na dedicação daquilo que nós temos ao Senhor? Sabe como será aceito por Deus? É se nós, então, separarmos aquilo que julgamos ser nosso, mas com alegria. Tem que haver alegria. Aquela viúva pobre, certamente que houve nela alegria de deixar tudo quanto tinha ali para a dedicação daquela oferta no templo. Eu quero, irmãos, encerrar esse momento aqui com oração. Eu quero orar por nós, pela nossa vida. Se há irmãos aqui que desejam e se preocupam com a sua vida como discípulo do Senhor Jesus, e entendendo qual é a sua posição em Cristo, e desejando reafirmar a sua posição em Cristo Jesus, a sua posição como onde você um dia acatou o segue-me de Cristo, e hoje você precisa o quanto mais estar consciente e, se necessário, reafirmando essa caminhada com Cristo. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, para que assim nós nos coloquemos diante do Senhor. Precisamos melhorar. Certamente nós precisamos reconsiderar sobre a nossa vida de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor. É necessário que nós façamos isto para que nós sejamos melhores servos do Senhor, melhores do que nós fomos até aqui. Nós temos a responsabilidade de tornar este evangelho conhecido a outras pessoas. E é preciso que então nós estejamos cientes de quem nós somos em Cristo Jesus, da nossa condição em Cristo Jesus. Que a nossa confissão de fé seja uma confissão que seja perceptível, visível em nossas vidas. Que a nossa identidade como cristão seja vista, percebida pelas pessoas lá fora, mesmo que nós não venhamos a declarar no sentido mais pleno, com palavras, a nossa fé em Cristo Jesus. Mas que as pessoas possam ver em nós uma vida diferente, um trato diferente, onde nós sejamos percebidos e reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Deus amado Pai, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero neste momento rogar a tua bênção sobre nossas vidas. Nós que
um dia acatamos o segue-me de Cristo. Nós que calculamos o alto preço de seguir a Cristo. E que então, depois de calcular, nós fizemos a nossa decisão de andar com o Senhor Jesus. Ó Senhor, precisamos entender que o evangelho genuíno, ele implica numa condição onde nós, de fato, tenhamos entregue nossa vida totalmente ao Senhor. Não somos mais de nós mesmos, dono de nós mesmos. Aquilo que temos, aquilo que somos, não pertence mais a nós mesmos. Aquilo que nós temos e somos pertence ao Senhor. E nós administramos para o teu louvor e glória. Ó Senhor, que haja da parte de cada um de nós essa compreensão e a disposição de realizar as mudanças necessárias em nossa vida. Opera em nós, Senhor, porque certamente nós temos sido imperfeitos, ó Senhor, nessa caminhada nossa cristã. E que o desejo nosso de viver de maneira o quanto mais uma vida semelhante ao Senhor Jesus, parecida com o Senhor Jesus, isso seja algo real nas nossas vidas. Fale conosco, Senhor, opere em nossas vidas com graça e misericórdia. Assim eu oro e agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém e amém.